Sabido isso, a gente vai em frente, falando agora da sequência do suporte básico de vida. Vamos imaginar o seguinte: você está na tua casa, porque eu estou falando do suporte básico de vida, eu estou falando do quê? Eu estou falando de um atendimento pré-hospitalar a princípio. Eu não tenho aquele suporte de material, de pessoal, de medicação para dar um suporte avançado. Então você está lá tranquilão na sua casa, alguém bate na porta, o vizinho está com o filho desacordado e aparentemente não respirando bem. Então qual é a sua medida? Você vai, observa a criança e vê se ela responde. Se você souber o nome, fulano. Se não souber, um genérico, amigão, atenção. E se não houver história de trauma, você pode tocar na criança e balançar um pouquinho. Trauma, se houver trauma, mais preocupação com coluna cervical, etc. Ficar balançando a criança pode ser ruim. Mas você vai lá, toca na criança, chama pelo nome ou chama um genérico, amigão, etc. E ao mesmo tempo que você está chamando a criança, você observa se ela está respirando ou não. Então, se ela não responde, se ela não respira, você vai começar o suporte básico de vida. E aí você começa o famoso ABC da ressuscitação, não é verdade? É quase verdade. Você, na verdade, vai começar o CAB da ressuscitação. Por que ABC? Por que CAB? ABC, A de liberação de vias aéreas, B de breathing, que é a respiração em inglês, você estabelecer uma ventilação, que seja uma respiração de salvamento, boca a boca, boca, nariz, boca, e finalmente circulação, massagem cardíaca. Então o ABC da reanimação. Em pediatria faz todo sentido. Por quê? Porque a criança para por hipóxia normalmente, ou por choque. Então, como ela para muito por hipóxia, a ventilação é primordial. A questão é, num atendimento pré-hospitalar feito por um socorrista ou mesmo um leigo, em geral, na rua, no atendimento pré-hospitalar, ele vai atender a um adulto. Adulto que tem uma parada cardíaca súbita na rua para de causa cardíaca. O que significa isso? Que a massagem cardíaca é o diferencial, o que não é tão verdade para a criança. Então, por que na criança começar com a massagem cardíaca como no adulto? Pronto, descobrimos agora como no adulto. Ou seja, fazer da mesma forma que se faz para o adulto. Padronizar para não errar. Eu já vi, não é uma invenção, não é uma historinha. Eu já vi isso acontecendo. De eu chegar para atender uma criança que estava em parada cardíaca e haver um clínico intensivista ao lado dela sem fazer nada porque não sabia por onde começar. Então, nesse caso, no atendimento pré-hospitalar, no suporte básico, ter uma conduta padronizada facilita muito. Tudo bem que a ventilação é primordial na criança, mais do que a massagem, mas o tempo gasto na massagem é muito curto. Segundos, e depois eu já vou partir para a ventilação. Então, o padrão é CAB. Começo com a circulação, depois libero via aérea, depois eu vou fazer a ventilação. Muito bem. Outra questão é, eu estou sozinho. Chamo ajuda logo ou inicio a RCP? Bem, primeiro que essa é uma dúvida, digamos assim, mais antiga. Por quê? Porque hoje em dia eu tenho celular. Eu, você, todo mundo tem um celular a princípio. Então eu começo a reanimação e ao mesmo tempo boto no Viva Voz e ligo para a emergência, para o suporte do bombeiro, que vai vir com uma ambulância equipada para eu mudar o patamar do atendimento para um suporte avançado. Então, ao mesmo tempo que eu estou prestando assistência, eu chamo ajuda. Então faço de maneira concomitante. Mas quando eu não tinha o celular e essa disponibilidade de chamar ajuda ao mesmo tempo que eu presto socorro, numa criança, considerando que a parada é consequência
de um choque, de um processo de hipóxia, é um processo que vem acontecendo ao longo das horas, a minha prioridade é ventilar. Essa criança para em assistolia, eu tenho que massagear, mas não é uma criança que para por arritmia. A não ser que tenha sido um evento súbito acontecido durante uma prática esportiva. Aí, nesse caso, na era pré-celular, eu tinha que chamar ajuda primeiro, antes de começar a reanimação, porque era importante eu já sinalizar que alguém procurasse me trazer, ou encontrar alguém que pudesse me trazer, um desfibrilador. Porque quando há uma parada súbita, uma criança que estava bem e que durante uma atividade física tem uma parada súbita, a arritmia é a primeira opção. Mas no dia a dia da criança, no dia a dia, a criança para mais por hipóxia. Então é um processo que vem acontecendo. Tanto que uma intervenção mais precoce, um suporte ventilatório antes da parada cardíaca tem um resultado muito melhor. A gente consegue entender que está acontecendo alguma coisa errada ali. A melhor suporte não é aquele que é dado durante a parada cardíaca, mas previamente a ela para evitá-la. Essa é a ideia. Mas voltando na história, chamar ajuda antes ou depois, se eu não tivesse o celular para fazer uma chamada concomitante à minha prestação de assistência, numa criança que não teve uma parada súbita, que o processo foi acontecendo aos poucos, eu primeiro presto assistência por 2 minutos e depois eu ligo e chamo ajuda. Numa parada súbita, num evento súbito durante uma prática esportiva, chamo ajuda primeiro e depois eu presto assistência. Mas hoje em dia eu faço tudo junto ao mesmo tempo, como diz o outro. Então não tem problema.